Bom dia, paz do Senhor, mais um vídeo, mais uma manhã. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Vamos aqui ler, né? Alimento diário, que é a palavra de Deus. E essa palavra ardia no meu coração, arde no meu peito. Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, aleluia. Que palavra gloriosa. Oh, aleluia, que Deus mande do céu, né? A explanação desta palavra, o discernimento. Que aqui essas cartas de Paulo é maravilhosa. Paulo, o apóstolo Paulo, chamado Epístola aqui do apóstolo Paulo, Gálatas, aos Gálatas. As cartas de Paulo é maravilhosa. Como é bom meditar na palavra de dia e de noite, como é bom, como é maravilhoso. E aqui em Timóteo, vou ler 2 Timóteo 4 e 7, 4 e 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu trago para nossa meditação nesta manhã, crente? Saulo era terrível, Saulo. Perseguidor, dava tapa em mulher, em crente, em velho, em homem. Paulo tinha permitido Estevão ser apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava, né, comandando essa ação. Aí depois desse movimento da morte de Estevão, aí Jesus teve um encontro com Paulo, aleluia, e derrubou Paulo do cavalo, da cavalgadura. Paulo cai e fica cego. É necessário Ananias ir lá orar por Saulo. Saulo levou a queda do cavalo e estava lá na casa esperando. E Deus diz: vai lá, Ananias, vai orar por Saulo. Aí Ananias diz assim, né? Trazendo as minhas palavras. Mas orar por ele, aquele homem malvado, perverso, porque Ananias sabia do passado de Paulo. Ananias sabia, Ananias tinha convicção do que Paulo tinha feito, dos açoites, da perseguição. Paulo era malvado, era um homem ruim, mau, terrível, alto, tinha cartas, permissão para perseguir crente, encerrar na cadeia, matar, aprisionar, açoitar, permitir, como ele permitiu com Estevão, ser apedrejado. Veja como este homem era mau, terrível. Mas Deus teve um encontro com um homem mau. E ele diz: Cristo não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele foi crucificado com Cristo. O texto é muito lindo, o texto é maravilhoso. Esse livro de Gálatas é tremendo, é perfeito, gente. O texto é claro, não tem como errar. Já estou crucificado com Cristo. Aquele Saulo foi crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário a gente assimilar isso, trazer para os nossos dias, que você já não é mais aquela pessoa, aquela velha criatura, aquela que se espalhava, aquela que ia para a delegacia, aquele que tudo ficava embaraçado, aquele que fraudava, aquele que mentia, aquela que comprava e não pagava, aquele que falava mal do vizinho, de quem fosse. Esses hábitos, esses costumes a gente não tem mais. A gente foi crucificado com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia! Para a gente ter que dizer aqui no final ali, ó, em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para a gente chegar nesse nível de 2 Timóteo, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé em Cristo, que ainda que ele morresse, como ele morreu crucificado, preso, né? Foi preso, acorrentado de cabeça para baixo. Se não me engano, foi isso a morte de Paulo. Mas ele tinha convicção do chamado dele, ele é apóstolo de Cristo. Oh, aleluia! Quantas pessoas carregam o título, só o título de presbítero, de pastor, de evangelista, de diácono, de dirigente, de secretária, de tanta coisa. Mas será que Cristo vive em você realmente? Ou por qualquer coisinha, qualquer besteirinha, você já quer deixar Cristo?
Você já quer crucificar ele, você não quer nem ser crucificado aqui com ele. Que Paulo disse aqui, eu vivo, mas não vivo mais eu. Cristo foi crucificado, eu fui crucificado juntamente com ele. Ele aceitou, ele entendeu isso. Sabe, é convicto. Você está entendendo? Eu acho que você não entendeu. Vou falar novamente. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se alguém fizer algo contra mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se alguém levantar um falso contra mim, contra ti, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém levantar uma calúnia contra mim e a tua vida, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Cristo vive em mim. Lembre-se disso, você é nova criatura. Ainda que alguém diga assim, tá doida, a gente fez tanta coisa. Aí alguém diz assim, ela agora é crente. Você está liberto das algemas, das cadeias que te prendiam. Jesus te soltou. Agora o preço a gente paga. É uma transformação. O que você chama de dor, de deserto, é o processo. O que você chama de luta, é Deus te moldando, é Deus colocando assim a mão dentro do barro, do vaso assim, ó. E trabalhando e te moldando para chegar onde Ele quer, comigo e contigo. O teu gênio difícil, Ele quer Ele mudar. O teu caráter quer Ele mudar. A tua mente, a mente cauterizada, né? Deus quer entrar e trabalhar como Ele fez aqui com Saulo. Saulo era terrível, perseguidor, matador, maivado. Terrível, maivado e terrível. Mas Jesus entrou nele. Jesus, Ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, literalmente, eis-me aqui, não foi da boca para fora não, como canta aqui o hino. Eis-me aqui, né? Um hino muito bonito, nada contra o hino é perfeito, eis-me aqui mesmo. Será que você está pronto para o chamado ser morão? Que morão de porteira é aquele pau que fica assim, naquela madeira, e toda hora que passa a gente, aquele portão bate naquele morão. Você está preparado para isso? Para estar sentada na ponta de um banco e ser humilhada, destratada, ofendida, caluniada, julgada, vendido e vendida. Viu? Será que você está mesmo preparado? Hein, Paulo? Mata Saulo que está aí dentro para Paulo viver. Saulo tem que morrer. E ali, Saulo morreu, literalmente. Aquele homem ruim, mal, perverso, morreu. E viveu Paulo, que disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo teve essa visão do apostolado, do chamado dele, convicção. Deus aproveitou. Paulo tinha algo de bom nele, gente. Paulo não era só ruindade, não. Morava ali, eu acredito que Deus olhou assim, Jesus disse assim, esse homem mau, vou transformar ele. O conhecimento que ele tem, deu uma voltinha com ele lá no deserto, botou ele para passear no deserto. Teve intimidade com Jesus, com Deus no deserto. Deserto é escola. Saia do deserto fortificado. Saia do deserto com diploma. Mas saia do deserto sem Saulo no coração, já Paulo. Já transformado por Cristo. Quando você tem essa convicção, eu tenho essa convicção, nada nesse mundo pode nos abalar, nada. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente vive as dores de Cristo, a gente tem as marcas que Cristo tem, carregou e carrega por mim e por você. Porque quando ele foi lá para a cruz, ele não disse, não vou não. Mas eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo entendeu que toda aquela eloquência, toda aquela capacitação que ele tinha, quando ele era Saulo, quando ele foi ser Paulo, teve encontro com Jesus Cristo, aquilo ali morreu. Nova criatura, se transformou em outro homem. Paulo poderia já pensar se Paulo fosse transformado com a convicção de Saulo, quando levasse uma tapa dessa 10, quando alguém viesse prender ele, não, você não vai me prender não, e estutasse o pau da barraca, fizesse aquela anarquia, aquela coisa que as pessoas fazem, mas ele tem a convicção. Eu acredito, eu conjecturo para mim que ele fazia assim, pode me prender, você está preso, sim senhor, porque você está falando, está pregando Jesus, quem é Jesus? E ele tinha convicção, ainda que ninguém conhecesse, aleluia, glória a Deus, mas ele sabia, o Jesus que teve um encontro com ele, o Jesus que derrubou ele do cavalo, Paulo tinha convicção, o Jesus que deixou ele cego, que fez ele enxergar uma outra criatura, outros olhos, tá pegando a visão, crente, pegue a visão. Você é nova criatura, ainda que alguém faça com você, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Mas, irmã, é difícil, mas você é nova criatura, se lembre-se disso. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim e vive em ti.
Estás entendendo? Está pegando a visão? Benção. Pegue a visão. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é para a gente aplicar. Isso aqui foi toda a vida de Paulo. A vida de Paulo foi sofrimento, mas veja as obras que este homem tem aqui, olha. Depois de Jesus, Paulo foi o homem que mais evangelizou aqui na Bíblia, que mais ganhou almas. Teve um ministério tremendo, com luta, com dor, com sofrimento, mas com muitas vidas salvas, salvou muita gente, libertou muita gente no nome de Jesus Cristo. Como ele tem uns versículos aqui que ele fala assim: eu sei o que é padecer necessidade. Eu sei o que é ter escassez, eu sei o que é ter bonança. Eu sei o que está em cima e sei o que está embaixo. Eu sei quando eu estou aqui, eu sei quando eu estou também lá embaixo. Também sei suportar quando eu estou livre e quando eu estou preso. Também sei suportar quando eu faço uma obra e eu sou açoitado e encerrado e jogado na cadeia, na prisão. Que por conta de uma libertação, Paulo foi preso. Mas ele libertou aquela menina que tinha o espírito de adivinhação e o dono da menina que ganhava lucros através daquela menina não gostou e prendeu Paulo e Silas. Você está preparado para isso, Paulo? Deixa Saulo morrer. Ainda que alguém lhe chama de besta, mas é muito besta, entregue esse negócio, sai desse negócio, não sai não. Fica no teu lugar, você é Saulo, mas não, você agora é Paulo. Se lembre que não vive mais você, mas Cristo é que vive aí. Você é nova criatura em Cristo Jesus, porque ele diz, eu não tenho mais minha vida por preciosa. Paulo diz, eu não tenho mais minha vida por preciosa, mas Cristo é quem vive em mim. Então, se eu estou vivo, se eu estou liberta, é porque Cristo ainda vive em mim, vive em você. É porque a gente renunciou às práticas, a algumas coisas do mundo. A gente nasceu da água e do Espírito. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Bota isso na tua cabeça, bênção. Quando vem uma afronta, uma calúnia, alguém querer te defamar, manchar tuas vestes, tenha o bom discernimento de Paulo, que disse, não vive mais eu. Porque quando Cristo foi crucificado, eu fui com ele também crucificado. Então, crucificou o velho homem. Aquele velho homem morreu, aquele homem ruim, malvado, que perseguia, passou a ser perseguido. Você está entendendo? Você entendeu? As coisas que você fazia, você não faz mais. O que você praticava, você não pratica mais. Aquele grupinho que você fazia parte, você não faz mais parte desse grupinho, porque não vive mais você. Cristo vive aí. Deixa Cristo dominar todo o teu ser. Deixa Cristo invadir o teu coração e a tua mente. Deixa os outros se embaraçar para lá. Ah, mas é fulano, mas é Beltrano. É você. Cristo vive em você. Se eles não têm Cristo, se Cristo realmente, eles não aceitaram Cristo, não mataram o velho homem e deixou a velha criatura vir, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, problema deles. Mas que Cristo vive em mim, vive em você. O processo da borboleta não é fácil. Fica no casulo ali, ó, da largatinha. A largata fica ali apertada, nem se move. Mas depois, quando ela rompe o casulo, eita, que metamorfose linda! De largada para borboleta com asas para voar. Oh, aleluia! Aleluia! O céu é tomado a força e a força da palavra. O céu não é para todo mundo, é para quem tem resiliência, é para os remanescentes e resilientes, aquele que é fiel até o fim, que vai dizer, combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É para esses remanescentes, é para esses apóstolos que realmente, que diz que tem convicção de que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem que ter convicção de que Cristo realmente vive em você. Porque se é esse Cristo que você prega, que por qualquer coisinha você perde o equilíbrio, você é reativo, você sai da graça. Paulo sempre pregou o amor, a justiça, foi massacrado, apanhou, preso, mas ele sempre tem uma palavra boa de união, uma palavra de exortação, porque não vivia mais Paulo, mas Cristo viveu nele. Saulo tinha saído e nasceu Paulo. Saulo morreu e nasceu Paulo, então não vivo mais eu, não viva mais eu, nem viva mais você, mas que Cristo vive em nós. Nesta manhã, esta palavra que eu tenho para o meu e teu coração. Deus falava comigo ontem à tarde essa palavra e eu guardei esse texto para trazer este vídeo para hoje. Ei, quando o velho homem quiser reinar e a velha mulher, aquela, né? Aquela
atrapalhada, sem visão, sem luz, sem conhecimento do Evangelho. Aí você diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aquela morreu e renasceu, uma nova criatura em Cristo Jesus, porque nós somos novas criaturas. Eis que as coisas velhas, tudo se fez novo, o que foi velho ficou lá para trás. O passado, o velho homem, a velha mulher ficou lá atrás. Mas não vive mais eu, mas vive Cristo dentro de nós. Cristo vive em mim, vive em você. Compartilha, comenta, deixa teu like, vamos fortalecer nosso canal. É o canal da Palavra do Senhor, a palavra não é minha, medita nela. Lê esse versículo, se você quiser ler novamente, e aplique para você. E veja como é que você está. Se realmente Cristo está fazendo morada em você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Qual é o teu propósito, benção? Qual é o teu propósito na terra? Qual é o teu propósito com o teu chamado? Qual é o teu propósito? É para deixar Saulo viver ou para Paulo entrar? É para Cristo entrar em você e você ser transformado como Paulo foi transformado. Deixa Cristo verdadeiramente fazer, falar, agir, hein? Qual é o teu propósito nesta manhã? A pergunta é essa. Qual é o teu propósito na vida cristã? Na obra, com a igreja, com a família, enfim, com tudo aquilo que a gente convive, que construímos. Que não viva mais eu, nem você, mas que Cristo vive em nós. Paz do Senhor, um bom dia, um bom domingo.